Olá, tudo bem? Paz, é uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 11 de maio, cuja leitura bíblica do dia é em 1 Coríntios, capítulos 4 a 6 e também Juízes, capítulos 15 e 16. Vamos conversar sobre o bom preço do resgate. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você já ouviu falar de Jean Paul Getty, ou Getty, o homem mais rico do mundo, que se negou a pagar resgate aos sequestradores do próprio neto? Aos 23 anos, o Paul Getty, ele conquistou seu primeiro US$ 1.000.000. Tornou-se um rico petroleiro que, em 1957, liderou a lista de pessoas mais ricas dos Estados Unidos da América, com um aumento calculado, um aumento de riqueza calculado de US$ 500 mil por dia. Ou seja, a cada 2 dias, US$ 1.000.000 a mais na sua riqueza. No mês, US$ 15 milhões a mais na sua riqueza. Em 1966, Jean Paul Getty foi reconhecido no Guinness Book, lembra do Guinness Book? Atual Guinness World Records, o famoso livro dos recordes, como o homem mais rico do mundo em 1966, com patrimônio avaliado naquele momento de US$ 1,2 bilhão. Não lembro exatamente quanto está o dólar hoje, mas se fôssemos colocar por R$ 5, isso daria US$ 6 bilhões, mas eu acredito que esteja um pouco mais do que $5. R$ 5, $1, não lembro exatamente quanto está a cotação, mas acima, né? Apesar de toda esta riqueza, a sua economia excessiva era conhecida. Ele era um multimilionário, mas a sua economia excessiva era muito conhecida. Aquilo que no popular nós chamamos de mesquinharia, e a Bíblia chama de avareza, é como a Bíblia trata. Ao chegar à terceira idade, só para você ter uma ideia, o Getty ele poupava nas mínimas coisas. Por exemplo, ele utilizava o mesmo envelope várias vezes, reaproveitava os selos antigos, usava as partes vazias das folhas das cartas que ele recebia para escrever as respostas. Ele fazia render, ele pegava cola e fazia render a cola, diluindo-a até virar praticamente água. Isso consta das biografias dele. Quando ele hospedava alguém numa famosa mansão, a Sutton Place, que havia sido de vários milionários, diferentes milionários, só que ele obrigava os convidados que precisassem fazer uma ligação interurbana
ele obrigava o interurbano internacional até, né? Não era barata, mas lembrando que ele era um multimilionário. Sabe o que ele fazia? Ele obrigava aos convidados hospedados ali na sua mansão a eles utilizarem o telefone público que ele instalou lá na mansão. Era para a pessoa utilizar e pagar por sua própria ligação. Né? Você vê como é que ele era alguém que buscava economizar. A pessoa tinha que pagar do próprio bolso. Em 1973, pela segunda vez, ele perdia um filho. Já tinha perdido um, perdeu outro. Dessa vez, era aquele que ele tinha expectativa de que seria o seu sucessor nos negócios. Alguém que faleceu assim repentinamente. Na mesma época, Getty teve de enfrentar um dos filhos mais novos nos tribunais, que exigia maiores recursos financeiros para ele e seus irmãos. Mesmo ganhando a ação, ele ganhou, tá? O milionário passou a dar um pouco mais de dinheiro aos seus filhos. Não, um pouquinho mais. Olha como é que eu sou bondoso. Eu ganhei a ação, mas eu vou dar um pouquinho a mais de dinheiro para vocês. Nesse mesmo ano, eles sequestraram um neto de 16 anos que por 5 meses recusou-se a pagar o resgate de 17 milhões de dólares. Sim. Ele tinha o dinheiro, mas se negou a pagar o resgate. E qual era a posição dele? Ele falava o seguinte: bom, eu tenho 14 netos. Se eu pagar agora, sequestrarão os outros 13. Na posição dele. O patriarca liberou o dinheiro quando os sequestradores reduziram o preço de 17 milhões para 3 milhões de dólares. E sabe o que eles fizeram? Enviaram a orelha cortada do neto. Aí ele resolveu pagar. Bom, cortaram a orelha do menino. Reduziram para 3 milhões? Não, agora eu vou pagar. Mas tem um detalhe nisso aí. Por quê? Misericórdia. 3 milhões, certo? O que ele fez? Ele emprestou 800 mil dólares para o pai do adolescente, o seu filho. Emprestou para o filho dele, que era o pai do adolescente, 800 mil dólares aos juros de 4% ao ano. E, na verdade, ele deu do patrimônio dele 2,2 milhões de dólares. 800 mil eu te empresto. Os outros 2 milhões e 200 mil eu dou. Aí o menino, grato pela atitude do avô, ligou para Gary, que se negou a atender. E conta, né, que ele não teve dúvidas até o fim da sua vida de que o sequestro foi organizado pelo próprio jovem e pela mãe do jovem. Olha que coisa. E esse fato, tá, do multimilionário foi a base do filme Todo o Dinheiro do Mundo. Quando faleceu, os filhos e leais servos receberam uma miséria da herança. O rico petroleiro chocou toda a sua descendência com seu testamento, não deixando quase nada aos familiares. A maior parte do patrimônio de Jean Paul Getty tornou o museu da cidade de Malibu no museu mais rico da história, com os especialistas estimando que os fundos ativos eram de 2,5 bilhões de dólares. A sua morte foi comentada assim por um apresentador de TV. O homem mais rico, solitário e egoísta do mundo faleceu. Durante 84 anos de sua vida, não deu um centavo a obras de caridade.
nós até ficamos, assim, impactados, né, com a mesquinhez, a avareza de Guéry, mas principalmente, especialmente, quando ele se negou a pagar o resgate do seu neto. Hã? Mas não foi assim com Deus. Deus não se negou a pagar o resgate por minha e por sua vida. Ele deu o bem mais precioso do universo, o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para pagamento de nosso resgate. Jesus pagou o preço de seu precioso sangue para nos comprar para Deus. Em Cristo, Deus pagou o bom preço do resgate. Deus pagou o bom preço do resgate. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O bom preço do resgate, ele foi por todos. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Mas para quê? Para servir de testemunho a seu tempo. Por mais que Jesus tenha se entregue, disponibilizando o perdão de pecados e a salvação a toda a humanidade, nem todos acolhem esse bom preço do resgate. Nem todos reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal para sempre. E não terão desculpas, porque essa entrega, esse pagamento de Jesus vai servir de testemunho no tempo certo, no juízo. O bom preço do resgate ele foi por todos, mas tem efeito sobre quem confia no resgatador. Salmo 34, 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E nenhum dos que nele confiam será punido. Jesus deu bom preço de resgate, enviado pelo Pai, o preço do seu precioso sangue, santo, imaculado. Mas, ainda que tenha sido disponibilizado a todos, ele só resgata, de fato, só tem validade sobre aqueles que confiam nele e o servem. Então, como então correspondermos a esse bom preço do resgate da minha e da tua alma? Versículo 20, parte B. O contexto, Paulo, ele fala, começa a falar sobre o pecado que estava acontecendo, onde alguns estavam tendo práticas no seu corpo ilícitas, pecado, tá? E aí ele diz que nossos corpos são membros de Cristo, falava com a igreja de Corinto, de que não poderia então fazer os membros de uma meretriz, dizendo que quem se ajunta com ela faz-se um corpo, se ajunta com ela, se ajunta, você entende, intimidade, faz-se um corpo com ela. Lembra de uniciar sua mulher e se tornarão uma só carne, tá? Porque diz, serão dois uma só carne.
mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quem se ajunta com alguém na prática do pecado sexual se une numa só carne, fora do casamento, né? No casamento não é pecado, claro. Mas quem se une ao Senhor é um com Ele em espírito. Nós estamos em Cristo e Ele em nós, por meio do seu Espírito. Fugir da fornicação. Por quê? A prática da fornicação é pecado. Quem se ajunta com quem não é seu cônjuge, tornando-se uma só carne com ele, está num pecado gravíssimo. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis, e aí ele explica o porquê disso. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não surge de vós mesmos? Então, o que eu faço nesse corpo errado, eu estou violando o templo de Deus. Por quê? Porque nós não somos mais de nós mesmos se estamos em Cristo. Porque fomos comprados por um bom preço. Então, como corresponder a esse resgate? Parte B do versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeiro, depositando a fé em Jesus. Gálatas 3, versos 8 a 14. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus. Primeira atitude. Segunda, negando a si mesmo. Marcos 8, 34 a 38. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Terceira atitude, andando em santidade, como nascido de Deus. 1 Pedro 1, 3 a 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Andando em santidade, como um nascido de novo. Nascido de Deus. Quarto, vigiando como participante do rebanho de Deus. Atos 20, 28 a 31. Olhai, pois, Paulo falando aos anciãos da igreja de Éfeso, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Vigilância. Se o pastor tem que olhar por ele mesmo e vigiar por ele e pelo rebanho, em que sentido? Não permitindo que os lobos cruéis entrem no meio, que dentre os irmãos se levante alguém que fale coisas perversas. E Paulo dá o exemplo que ele mesmo admoestava dia e noite, com lágrimas, cada um dos irmãos. Aquele que não é pastor, mas é ovelha do rebanho, também precisa vigiar. O problema é que nós nos dizemos de Cristo, que fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus, mas não vigiamos. E vigiando como alguém que faz parte de um coletivo, de um rebanho. Nós desprezamos o bom viver no meio dos irmãos. Não nos importamos com o rebanho, com o coletivo. Agimos como se não fizéssemos parte de um coletivo. Como se o Pai não fosse nosso. E não nos importamos se desprezamos os irmãos, se falamos mal, se não cuidamos, se ofendemos, se disputamos, sabe? Quinto,
Pelo contrário, servindo aos irmãos. Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados. Os apóstolos, os dois, Tiago e João, irmãos, que tentaram proeminência junto ao Senhor, na vida do Senhor, no reino de Deus, e o Senhor esclarece ali para eles. Os outros 10 ficam sabendo e viram uma bagunça, uma confusão entre eles. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Porém, uma coisa é o servir aos irmãos, me tornar alguém que serve aos irmãos, um servo. Outra coisa é eu ter alguém como meu Senhor. Uma coisa sou eu servir, outra coisa é eu permitir ser dominado por alguém. 1 Coríntios 7, 17 a 24, meditação do dia seguinte. Aliás, não é isso? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. O problema é que nós nos colocamos não numa posição de alguém que serve, mas nos colocamos na posição de alguém nos dominando, impondo sobre nós um jugo. É diferente. Servir amor é uma coisa, impor-se o jugo é outra. Sétimo, zelando pela sã doutrina. 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Essa doutrina zelada, preservada, e não avariza sobre os irmãos. Oitavo e último lugar, acho que é o último, louvando ao Senhor. Apocalipse 5, de 1 a 10. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora,
selado com 7 selos. Envia um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Não sei se a melodia é essa, certamente não é essa melodia feia que eu cantei agora, mas um louvor que exaltava a Cristo, porque Ele nos comprou para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Nós pertencemos a Deus. Versículo 19 de 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, o bom preço do resgate. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não nos mandamos, não somos de nós mesmos, pois fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Por isso, tanto no corpo como no espírito, devemos glorificar a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o bom preço do nosso resgate. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao bom preço do resgate, por meio do precioso sangue de Jesus vertido naquela cruz, para nos reconciliar com Deus, nos dar vida eterna e um relacionamento pessoal com o Pai.